Olá, espero que você esteja bem. Hoje nós vamos falar um pouco, sobre educação bilíngue para estudantes surdos. Módulo 2, aprendizagem da língua portuguesa escrita. Nosso módulo 2 foca um pouco sobre essa singularidade na escrita do estudante surdo, características sobre interlíngua e composição desse módulo de pensamento em Libras sendo impresso na língua portuguesa escrita. E é importante que nessa unidade 2 nós vamos tratar um pouco sobre educação bilíngue, no sentido de trazer algumas ideias para você, futuro professor, futuro profissional da educação, poder trabalhar com estudante surdo. Então, o foco é sobre metodologia nesse aspecto de aprendizagem da língua portuguesa escrita. E sempre nós vamos articular, é claro, processo de aprendizagem da língua portuguesa baseada na aprendizagem da língua brasileira de sinais. Ou seja, eu sempre preciso fortalecer a minha língua brasileira de sinais para poder ensinar língua portuguesa escrita para estudante surdo. Então, vamos falar um pouco sobre bilinguismo para estudantes surdos. Qual que é a dificuldade nesse aspecto quando falamos sobre educação bilíngue, envolvendo essas duas línguas? Língua brasileira de sinais e língua portuguesa escrita. Então, a maior parte dos estudantes surdos não é alfabetizado na língua materna. Essa é a dificuldade e esse é o desafio que nós enfrentamos no ambiente educacional. Porque o aluno, o estudante, o surdo, ele chega na escola sem uma língua, né? E como que ele vai aprender sem ter uma língua base? Ele vai ter muita dificuldade. Então, por isso que nós sempre insistimos que primeiro precisamos ensinar a língua brasileira de sinais para depois ensinar a escrita. Então, trago uma citação aqui do texto que você vai ler, que é: o currículo deve ser acessível ao aluno por meio de uma perspectiva visual espacial. Ou seja, eu preciso trazer elementos para ampliar esse repertório para o estudante surdo. O repertório é esse que nós falamos que é visoespacial, por onde ele vai construir as suas experiências e por onde ele vai interagir com o mundo, que é aquele input comunicativo que nós falamos lá na primeira aula. Então, a Libras, ela deve ocupar o papel central no processo de aprendizagem da língua portuguesa. Não tem outro jeito. A Libras, ela precisa entrar em todo esse processo. Porque senão o aluno, ele pode até aprender a escrever o código, da língua portuguesa, mas ele não vai entender nada do que está escrito ali. É importante que ele compreenda, entenda, aprenda sobre a língua portuguesa baseado na língua brasileira de sinais. Então, quando a gente está falando de bilinguismo para surdos, a gente tem que ter sempre em mente, como eu já reforcei nas aulas anteriores, Libras é a língua materna dos surdos. E língua portuguesa é a segunda língua desse público. E é importante a gente ressaltar que é a segunda língua na modalidade escrita. Então, o primeiro ponto que a gente vai falar de uma educação bilíngue é que a alfabetização e letramento deve primeiro acontecer em língua de sinais, para depois acontecer o processo da escrita. Mas o que acontece é que na escola o aluno chega sem uma bagagem linguística da sua língua. Então, o que vai acontecer? Ele vai aprender língua de sinais e, em paralelo, o sistema escrito, compreendendo ali, ao mesmo tempo, a sua língua materna, a língua escrita e as diferenças linguísticas entre essas duas línguas. Então, por isso que eu coloquei no slide anterior, que é um desafio. Agora, para que isso possa acontecer, alguns elementos a gente precisa focar. Por exemplo, a gente precisa dar foco também no professor.
o professor, ele precisa aprofundar o conhecimento em Libras. Ele precisa aprender sinais. Ele precisa aprender a língua brasileira de sinais. Ideal, se ele fosse fluente, é claro. Mas algumas palavras, algumas frases já faz parte de um processo que o aluno se sente pertencente daquele ambiente. Então, quando o professor chega na sala de aula, ele chega e dá bom dia. Como ele dá bom dia? Oralizando. Ele chega e entra. Bom dia. E aí, o aluno ele vai ter acesso a esse bom dia do professor por meio do intérprete. Mas quando o professor chega e ele mesmo faz assim, que significa bom dia em Libras, é uma outra leitura desse contexto da sala de aula. O aluno se sente pertencente, que anteriormente ele se sentia invisível. Então, um olá, um tudo bom, um bom dia, faz toda a diferença, porque isso aproxima o docente do estudante. Não distancia esse público, e sim aproxima. O ensino da língua portuguesa, ele deve ocorrer de forma contextualizada. Eu não posso só querer ensinar palavras. Palavra, palavra, palavra. Essas palavras precisam ter um contexto maior, dentro de um texto, né? Então, primeiro ponto, trabalhar com atividades em Libras e depois trabalhar com leitura e escrita em língua portuguesa. Sempre trabalhar em Libras primeiro, porque aí o aluno vai ter uma compreensão em Libras do que está acontecendo. E isso vai fazer com que ele saiba o que ele tem que fazer na atividade, que é para escrever. Pequenos diálogos entre professor e estudantes são fundamentais para que todo esse processo aconteça. Então, separei alguns cumprimentos que o professor pode fazer na sala de aula, como bom dia, tudo bem? Tudo bem pode ser assim também. Tudo bem? Outro processo, outro sinal que o professor pode fazer é: hoje a aula é sobre, aí ele faz aqui, tema, né? Então, hoje a aula é sobre, aí ele pode escrever no quadro. Percebam que ele pode mesclar língua brasileira de sinais e língua portuguesa, né? Porque os alunos ouvintes vão se sentir excluídos, mas os alunos ouvintes também podem aprender. Ou ele pode falar enquanto sinaliza. Olha, pessoal, hoje a aula é sobre, aí ele vai lá no quadro escrever. Então, isso já traz uma acessibilidade linguística para o estudante surdo. Ou ele pode sinalizar: hoje tem apresentação de trabalho. Tá? O aluno, ele percebe isso de outra forma. Ele se sente dentro do processo. Outro exemplo, a atividade do livro. Outro exemplo, a avaliação, dia. Parece simples, mas faz toda a diferença para o estudante surdo. Porque aí ele tem vontade de aprender e de participar dessa aula em que está sendo utilizado a língua dele. Olha que bacana. Isso vai ajudar muito na aprendizagem da escrita. Importante sobre bilinguismo para surdo, que não é só uma questão linguística, e sim uma relação intercultural. Nós estamos falando de cultura desse estudante surdo. Então a gente precisa respeitar essa diferença cultural entre que tem os estudantes surdos. Então, a sua língua é diferente, a percepção de mundo dele é totalmente diferente. Então, o estudante ele tem esse direito de participar plenamente da sociedade e lutar pelos seus direitos. E como que ele vai fazer isso? Por meio da sua língua, por meio da sua cultura. Então, não é só uma questão linguística, a gente precisa dar acesso a essa língua e trabalhar com a língua brasileira de sinais para que o surdo possa ampliar essa percepção de mundo e também lutar pelos direitos que ele tem dentro da sociedade em que ele está inserido.
Então, a gente precisa sempre pensar nessas questões, que não é só trabalhar a língua, não, mas trabalhar questões culturais desse estudante, para ampliar as possibilidades do seu repertório. Algumas dificuldades sobre quando a gente está falando de educação bilíngue para estudante surdo, surgem alguns entraves, algumas dificuldades, como, por exemplo, o professor fala assim: esse conteúdo é muito difícil, vou simplificar para o estudante surdo. Ah, achar que ele não tem capacidade de aprender. Então, isso é um erro muito grave. A gente não precisa simplificar conteúdo, não. A gente precisa criar estratégias, criar métodos para que possa levar esse conteúdo para que o estudante surdo possa interagir com você. Outra dificuldade que eu pontuo aqui é materiais das aulas com uso exclusivo da oralidade e da escrita. Então, o professor prepara uma aula, cria slide, mas ele não coloca uma imagem ali, não coloca um vídeo, não coloca uma ilustração, só está escrito. E o discurso dele oral, né? Então, o aluno ele fica sem acesso. Então, por isso que eu falo que uma das dificuldades é a ausência de recurso visoespacial. Na própria sala de aula mesmo, quando a gente vai olhar os recados, os murais, é só escrito. Hoje, com a tecnologia, a gente pode criar várias possibilidades em vídeo e colocando o link de QR Code para que o aluno possa acessar. Então, o mesmo mural, tendo um texto escrito, eu posso colocar um texto produzido em vídeo que o aluno pode ter acesso mais tarde. Mais tarde não, na mesma hora, né? Bom, essas são as dificuldades. E as possibilidades? A gente precisa ser criativo no uso da língua brasileira de sinais. Um exemplo que eu posso falar para você é sobre o ensino da Libras em momentos específicos da aula. Então, se sua aula tem 50 minutos, tira ali 10, 15 minutos para ensinar sinais da sua disciplina por toda a turma, para todos os estudantes. Então, você está ensinando geografia, história, física, química, tira ali 10 minutinhos. Isso não vai atrapalhar a sua aula. Muito pelo contrário, vai enriquecer sua aula. Então, você vai utilizar a língua nesses momentos específicos. O próprio aluno pode ensinar a turma, ele pode utilizar os sinais que ele sabe para ensinar o colega. Tá? Isso pode ser feito com crianças pequenas também, no processo de alfabetização e letramento, ensinando o alfabeto, A, B, C cedilha, ou próprios números, 1, 2, 3, ou as cores, vermelho, amarelo, e assim por diante. Dá para fazer isso em todos os níveis, tá? Desde a educação infantil até ensino superior. Então, utilizar vídeos em Libras sobre o conteúdo ministrado, a gente tem muitas possibilidades de produção de vídeo ou vídeos prontos que a gente encontra na internet mesmo. E quando os alunos forem apresentar os trabalhos e atividades, esses trabalhos eles podem ser apresentados em Libras. Por que não? Eles apresentam em Libras e o intérprete faz a tradução. Então, essa é uma das possibilidades que a gente pode trabalhar no contexto da sala de aula. Porque fortalecendo a língua brasileira de sinais, a gente fortalece a língua portuguesa também na modalidade escrita. Então, falar sobre educação bilíngue é falar sobre envolvimento dessas duas línguas. Eu trago língua de sinais e trago língua portuguesa. Eu preciso desse envolvimento. Infelizmente, o que acontece na maioria dos casos é uma educação monolíngue, onde só ensina oralidade escrita. Oralidade escrita. E a Libras acaba ficando de lado. Agora, eu vou trazer algum exemplo prático para você. Aqui eu utilizei as cores como exemplo, mas você pode fazer isso com qualquer outro tipo de conteúdo. Então, exemplos práticos no ensino de língua portuguesa. LP significa língua portuguesa. Então, eu coloquei aqui, aprendendo sinais. Então, primeiro, trabalhar a língua do estudante. A língua do estudante é Libras. Isso mesmo, muito bem. Língua brasileira de sinais. Então, eu trouxe imagem e sinal. Então, o primeiro quadradinho ali é a cor azul. Então, o aluno vê
E tem a imagem do lado, que é esse sinal aqui, ó. Azul. Então, por associação, ele vai aprendendo as cores. Então, ali, azul, sinal azul. A rosa, logo abaixo, esse sinal aqui. Verde, logo abaixo, esse sinal aqui. Vermelho, esse sinal aqui. Então, você pode levar figuras, aqui está num tamanho pequeno, mas você pode levar maior, é claro. E também você precisa aprender esses sinais para poder ensinar. E leva as cores para o aluno ir identificando as cores e aprendendo, primeiro, em libras. Então, lá, azul, rosa, verde, vermelho. E você vai trabalhando várias vezes esses sinais. Aí a segunda etapa é exercitar se o aluno aprendeu ou não, né? Então, numa coluna ali eu coloquei as cores, o azul, rosa, verde, vermelho, e na outra coluna eu coloquei os sinais trocados de posição, para que o aluno possa identificar o sinal e fazer uma ligadura com o sinal relacionado à cor. Então, o primeiro sinal ali é o vermelho, o segundo é verde, o terceiro é rosa, o último é azul. Então, ele vai ligando. Vermelho está lá embaixo, passa um traço ali. Verde, passa um traço ali. Rosa, outro. Ele vai ligando e aprendendo. Então, essa é uma forma de você, para trabalhar com crianças pequenas, né? E aí, aos poucos, o aluno vai associando e aprendendo. Então, primeira coisa, é fortalecer, exercitar a língua de sinais. Mas eu posso trabalhar isso com todo mundo na turma também, tá? Então, aprendeu o sinal? Olha que bacana. A gente vai aprender a palavra, a representação escrita desse sinal. Estou usando como exemplo as cores, mas pode ser qualquer outro tipo de conteúdo. Então, ali, azul, escrito, rosa, vermelho e verde. Tudo escrito em língua portuguesa ali, nos retângulos, né, um embaixo do outro. E logo em seguida, ao lado, nós temos a representação em libras. Azul, rosa, vermelho e verde. Então, agora eu estou trabalhando língua portuguesa. Fortaleci primeiro a Libras, agora eu vou trabalhar o processo de aprendizagem da língua portuguesa na modalidade escrita. Então, o aluno já vai aprendendo como é a grafia de cada palavra dessa. E vai exercitando, e vai aprendendo, vai associando. Pode ser um pouco mais difícil, porque as palavras são complexas. Pode ser. Mas para ele, essas palavras vão funcionar como uma imagem, porque ele não vai ter esse apoio oral, auditivo que a gente tem das palavras, né? Ele tem um apoio visual, e para ele isso é um recurso visual, já que no estágio anterior a gente trabalhou o conceito, agora a gente trabalha a escrita. E aí, no próximo slide, a gente exercita fazendo um exercício simples de ligar também. Então, eu coloquei ali azul, rosa, vermelho e verde numa coluna, né, na escrita de língua portuguesa. Na segunda coluna, coloquei os sinais em posições também diferentes. Então, o aluno vai associando a escrita e o sinal em libras, sempre exercitando para que ele possa ir aprendendo aos poucos como funciona a escrita desse sinal. Aí a próxima etapa, aqui ele está visualizando a palavra, né? Agora ele já vai aprender a escrever. Mas antes da gente ver como que isso acontece, eu vou trazer outro exemplo aqui de materiais escolares. É a mesma coisa. Trouxe ali a figura do lápis, de uma borracha e de uma caneta. E logo do lado, o sinal: lápis, borracha e caneta. Então, primeira coisa, trabalhar com a Libras, para depois fortalecer. Aqui, exercício, da mesma forma que a gente fez lá com as cores. Então, lápis, borracha, caneta numa coluna, e trocado de posição ali, borracha, caneta e lápis. Então, o aluno vai identificando a figura com o sinal. Percebam que a gente primeiro sempre tem que fortalecer esse processo da aprendizagem do sinal
para depois fortalecer o processo da escrita. Aqui, depois que eu aprendi, depois que eu ensinei os sinais, eu vou trabalhar com as palavras, então. Borracha, caneta e lápis, escrito nesses retângulos em língua portuguesa. E logo em seguida o seu sinal correspondente. Então aqui ele está aprendendo. Borracha, a forma como escreve, caneta e lápis. E a gente vai trabalhar isso e exercitar bastante. Então trabalhamos bastante a língua de sinais. Agora estamos trabalhando a língua de sinais e associando ela à língua portuguesa. Isso é muito importante. O exercício, mesma coisa, de ligar as palavras com os sinais. Então, numa coluna, borracha, caneta e lápis. Na outra, os sinais trocados de posição para que ele possa identificar. Então, aqui, primeiro, a gente está trabalhando essa memorização, da forma como é a palavra, como essa palavra se torna uma imagem para ele. Ele vai associando aos poucos. Na sequência, a gente vai trabalhar a escrita. E ele vai começar a escrever essa palavra. Então, ele vai construir essa palavra aos poucos. Aqui a gente tem apoio visual a todo momento. O apoio visual da própria escrita, que o slide mostra aqui, nos retângulos com as palavras escritas. O apoio visual do sinal. Então, a gente tem aqui um jogo de palavra cruzada, onde o aluno vai fazer a composição da escrita relacionada com o sinal. O aluno vai identificar o sinal. O primeiro sinal ali é borracha. Aí ele vê que tem uma coluna que ele precisa preencher. Então ele vai preenchendo aos poucos. Ele tem um apoio visual do retângulo com a palavra já preenchida. Por que eu preciso desse apoio visual aqui da escrita do lado? Porque ele vai fazer muita confusão no início. Ele vai precisar desse apoio visual. Um próximo exercício, você já pode tirar essas palavras daqui e vai trabalhar com ele, se ele já conseguiu memorizar ou aprender essa palavra na língua portuguesa. Então, no começo, sempre associando essas imagens e com o apoio da escrita ali. Ele vai associando e escrevendo. Então, a primeira coluna ali, borracha, depois lápis, depois caneta. Sempre trabalhando aos poucos. Aqui é a forma preenchida. Então, ele preenche um lado, depois preenche o outro, depois preenche o outro. Depois eu posso trabalhar isso sem esse apoio dos retângulos com as palavras, onde eu vou trabalhar a memorização do aluno, a percepção, a atenção, e aos poucos ele vai aprendendo a compor essa imagem como um todo. Isso é muito bacana de acompanhar. A mesma coisa eu posso fazer com as cores. Perceba que eu utilizei, e não é difícil de fazer a palavra cruzada. Eu utilizei a mesma estrutura dos materiais escolares. É a mesma estrutura, só adicionei mais uma palavra. E o aluno, da mesma forma, tem um apoio visual da Libras, como ali vermelho, o próximo é verde, o próximo azul e o último ali é rosa. E com apoio da escrita ao lado. Vai preenchendo, aos poucos, associando, memorizando, percebendo, colocando a atenção dele e ficando envolvido com essa prática. E aos poucos ele vai entendendo como é a construção dessa palavra. Então, numa próxima atividade, você já pode fazer outras atividades sem mesmo colocar esse apoio das palavras aí. Ele vai escrever, pode errar, você ajuda ele, corrige, ele vai lembrando como que é. As palavras mais simples ele já vai aprender mais rápido, como rosa, como azul, vermelho talvez um pouco mais complicado, mas com paciência e dedicação, ele também vai aprender tranquilamente. Se ele aprendeu em Libras, fica muito mais fácil ele aprender em língua portuguesa. Aqui, já preenchido, vermelho, verde, azul, rosa. Em uma próxima atividade, eu já não preciso colocar as palavras de apoio. Talvez as mais complexas, as mais simples eu já posso ir retirando aos poucos. Olha aqui.
Aqui um outro exemplo de exercício, né? Então, a gente sempre tem que contextualizar a aprendizagem. Contextualizando a aprendizagem, a gente cria histórias, pequenas histórias envolvendo esses objetos. Então, lápis, borracha, caneta, ou envolvendo as cores. Então, a gente pode criar uma história assim: ó, o menino perdeu seus materiais, não tinha lápis, borracha nem caneta. Ajude-o. Exercício assim, simples, que eles vão gostar. Em Libras fica assim: o menino perdeu os materiais escolares. Ó, não tinha lápis, não tinha borracha e nem caneta. Que estudante é esse, né? Não levou nada. Isso pode gerar até um ambiente descontraído na sala de aula. Ajude-o. Então, você já trabalhou anteriormente com as estruturas das palavras, com os sinais. E aqui eu coloquei algumas dicas ainda. Então, um L de lápis e ali algumas lacunas, onde ele vai preenchendo. B e o A ali da borracha e algumas lacunas, né? E também caneta. Coloquei o N e o E no meio e algumas lacunas, onde o aluno vai preenchendo o restante. Tá? Então, você sempre vai trabalhando assim, de uma forma que ele possa ir aos poucos ganhando confiança para poder ir escrevendo sobre o que é tal e tal coisa. Tudo isso faz parte do que a gente chama de adaptações metodológicas. E a gente não tira isso do nada. Isso é um direito do estudante. Então, o primeiro ponto é falar o seguinte: que existe uma lei, que é a Lei 10.436, do ano de 2002, que legaliza a língua brasileira de sinais. É uma lei curtinha, ela tem 5 artigos só, ela traz algumas diretrizes, mas o decreto 5626 de 2005, que regulamenta essa lei e vai trazer boas diretrizes, diretrizes mais complexas, para a gente entender como que vai funcionar o uso e a disseminação da língua. E torna obrigatório o ensino de Libras em todos os cursos de licenciatura. E no decreto 5626, deixa claro que a gente precisa fazer adaptações metodológicas e utilizar a tecnologia para criar acessibilidade para o estudante surdo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse decreto. O decreto, é claro que você pode ler ele na íntegra, no slide tem o link aqui, você clica e vai acessar ele com todos os capítulos. Para essa aula, eu selecionei alguns, tá? Mas você vai ter ele na íntegra, é só dar um clique aqui no slide e você vai ter acesso a esse decreto. Então, vou trazer aqui o capítulo 1, o capítulo 2, eles vão trazer mais conceitos sobre qual é o público-alvo, o que é Libras, questões que a gente já trabalhou nas aulas anteriores. O capítulo 3, 4, 5 e 6 vão trazer diretrizes sobre formação de professores, é o capítulo 3, né? Vai falar sobre formação de professor e sobre um instrutor de Libras, como que funciona essa formação do professor de nível superior, ou como que funciona a formação do instrutor de Libras. Geralmente, o instrutor de Libras é um profissional que é surdo. Tá? No capítulo 4, a formação do tradutor e intérprete de Libras. Tem tradutor e intérprete de Libras de nível médio, de nível superior. Também tem curso superior para formar o tradutor e intérprete de Libras. Então, nesse capítulo, ele vai trazer várias possibilidades de formação desse profissional e como ocorre cada etapa dessa. Muito importante a gente conhecer esse capítulo. No capítulo 5, vai falar sobre o uso e a difusão da Libras em todos os níveis da educação, desde a educação infantil até o ensino superior. Então, quem é o usuário dessa língua, são as pessoas que vão utilizar nesse ambiente educacional, quem é o professor bilíngue, quem é o intérprete de Libras, como que eles vão trabalhar nesse contexto educacional. Então, esse capítulo vai trazer diretrizes importantes e de como trabalhar também com os alunos, adaptações, né? Traz itens importantes sobre isso. A gente precisa envolver recursos tecnológicos e envolver a língua desse estudante. O capítulo 6 fala sobre o direito à educação em todos os níveis, a presença do intérprete e criação de classes bilíngues, onde a classe
numa classe bilíngue, a língua de instrução é a língua brasileira de sinais, né? Então os alunos estão em contato com essa língua o tempo todo, né? Geralmente a gente tem na escola de ensino regular a instrução sendo em língua portuguesa, né? E é só a presença do intérprete fazendo essa acessibilidade linguística. Agora, em classes bilíngues mesmo, geralmente a aula é feita em língua brasileira de sinais. E nesse capítulo 6 vai falar sobre a formação, quais são as formações que esses profissionais precisam ter e quais são os mecanismos de avaliação que a gente precisa fazer com esse estudante surdo. Importante, a gente não pode esquecer, perder de vista, a articulação entre o professor e o intérprete. Então, primeiro ponto, que o intérprete de Libras, ele tem um conhecimento linguístico e cultural, tá? E o professor da disciplina, ele tem um conhecimento específico da disciplina. Então, se a gente articular essas duas áreas do conhecimento, com certeza nós vamos ter elaborações de propostas mais acessíveis, propostas com recursos visuais, imagéticos, vídeos, ilustrações e todos aqueles recursos dos repertórios que o aluno precisa para poder aprender a língua dele e, posteriormente, a língua portuguesa. Então, utilizar recursos imagéticos disponíveis, vídeos, imagens, filmes, maquetes, desenhos, mapas, fotografias e muitas outras coisas. Então, a Libra se faz importante, só que a gente precisa também de todo esse repertório visoespacial. O intérprete ele vai ajudar você a construindo esse repertório quando você articular as ações em conjunto com ele. E para isso, o intérprete ele precisa ter o planejamento do professor antecipado, porque ele precisa estar estudando a todo momento, né? Então, dependendo do tema da aula, ele precisa estudar os sinais relacionados sobre o tema daquela aula, para ele criar estratégias mais acessíveis no ato de interpretação dele. Então, a gente precisa criar possibilidades de planejamento em conjunto também, e, é claro, elaboração de oficinas para o ensino de Libras. Então, se a gente tem todos esses elementos trabalhando em conjunto, com certeza a gente vai ter uma educação bilíngue de qualidade. Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Assista esse vídeo quantas vezes for necessário, leia o material e tenha um ótimo estudo. Até mais.